Você acredita que está no controle da sua vida. Acredita que escolhe o que pensa, o que sente, o que faz. Que decide o que assistir, o que comprar, em quem confiar, quem amar e até quem você é. Mas e se eu te dissesse que isso pode ser apenas uma ilusão extremamente bem construída? E se, neste exato momento, enquanto você ouve isso, o seu cérebro já tiver decidido continuar assistindo, antes mesmo de você escolher ficar? Pior ainda. E se todas as suas escolhas, desde as mais simples até as mais importantes, já estiverem sendo tomadas antes de você ter qualquer consciência delas? Respira um segundo, porque o que você está prestes a entender não é só desconfortável, é perturbador. E talvez, depois disso, você nunca mais confie completamente na própria mente. Tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que desmonta tudo. Quem exatamente está fazendo as suas escolhas? Parece óbvio responder: eu. Mas quando você tenta encontrar esse eu, ele começa a escapar. Você decide levantar da cama pela manhã, ou pelo menos acredita que decidiu. Mas pense com calma. De onde surgiu essa decisão? Você escolheu ter vontade de levantar? Ou a vontade simplesmente apareceu? Você escolheu estar motivado ou desmotivado? Escolheu sentir preguiça ou disciplina? Ou essas coisas apenas surgem dentro de você como pensamentos que você não convidou? A neurociência começou a investigar isso de forma brutalmente objetiva. E os resultados são, no mínimo, inquietantes. Em um experimento clássico conduzido por Benjamin Libet, participantes recebiam uma tarefa simples: apertar um botão quando sentissem vontade. Nada complexo, nenhuma pressão. Mas enquanto faziam isso, seus cérebros estavam sendo monitorados. E algo inesperado aconteceu. Antes mesmo da pessoa relatar que decidiu apertar o botão, o cérebro já mostrava atividade elétrica indicando que a decisão havia sido tomada. Não milissegundos depois. Antes, o cérebro decidia primeiro. A consciência só vinha depois, como uma narradora atrasada tentando justificar algo que já aconteceu. Agora pense nisso com profundidade. Se o seu cérebro decide antes de você saber, então quem está no controle? Esse experimento não foi um caso isolado. Estudos mais recentes, usando ressonância magnética funcional, conseguiram prever decisões simples de uma pessoa até 7 segundos antes dela ter consciência da escolha. 7 segundos. Em termos cerebrais, isso é uma eternidade. É como se você estivesse assistindo um filme, achando que está dirigindo a história, mas o roteiro já foi escrito e você só está acompanhando. Aqui é onde a coisa começa a ficar realmente desconfortável. Porque não estamos falando apenas de decisões simples como apertar um botão. Estamos falando de tudo. O que você compra, o que você acredita, as opiniões que você defende com tanta certeza, os posicionamentos políticos que você acha que escolheu racionalmente, as pessoas que você julga, os conteúdos que você consome. Tudo isso pode ser resultado de processos inconscientes que acontecem muito antes da sua consciência entrar em cena. E ainda assim, você sente que escolheu. Esse é o ponto mais perigoso. A sensação de controle. Nietzsche já sugeria algo parecido, muito antes da neurociência existir.
Ele dizia que o ser humano cria narrativas para dar sentido ao caos interno. Em outras palavras, você não controla suas decisões. Você conta histórias sobre elas depois. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se você não controla suas escolhas, então o que está controlando? Para entender isso, precisamos descer mais um nível. E é aqui que entra um dos conceitos mais importantes e mais ignorados da mente humana: o inconsciente. Carl Jung acreditava que grande parte da nossa vida psíquica acontece fora da consciência. Ele dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. E você vai chamar isso de destino. Pense nisso. Quantas vezes você tomou decisões que depois não conseguiu explicar? Quantas vezes você reagiu de forma impulsiva e só depois tentou justificar? Quantas vezes você disse, não sei por que fiz isso? Esses não são erros aleatórios. São sinais. Sinais de que existe uma estrutura mais profunda operando por trás da sua percepção. Uma estrutura moldada por experiências passadas, traumas, padrões sociais, biologia, cultura e até coisas que você nem lembra mais. E essa estrutura não pede sua permissão. Ela simplesmente age. Agora vamos trazer isso para o mundo moderno. Você abre uma rede social, rola o feed, para em um vídeo específico. Por quê? Você acha que foi escolha sua. Mas na realidade, aquele vídeo foi cuidadosamente posicionado para capturar sua atenção com base em padrões que você nem sabe que tem. Seus cliques anteriores, seu tempo de retenção, seus micromovimentos, sua vulnerabilidade emocional naquele momento específico. Você não escolheu aquele vídeo. Você foi conduzido até ele. E quando decide assistir, seu cérebro já estava inclinado a isso antes de você perceber. E então, você pensa, eu gostei desse conteúdo. Mas será que gostou mesmo? Ou foi condicionado a gostar? Aqui entra uma das armadilhas cognitivas mais perigosas, a racionalização. O seu cérebro toma uma decisão inconsciente e depois cria uma explicação lógica para justificar. É como um advogado brilhante defendendo um cliente culpado. Ele não busca a verdade. Ele busca argumentos convincentes. E você acredita neles. Esse mecanismo é tão poderoso que influencia até suas crenças mais profundas. Você acredita no que acredita, porque faz sentido. Mas na maioria das vezes, o fazer sentido vem depois da crença já estar instalada. Você não chega às conclusões. Você começa nelas. E então constrói caminhos para sustentá-las. Isso explica por que debates raramente mudam opiniões. As pessoas não estão buscando verdade. Estão protegendo decisões que já foram tomadas em níveis inconscientes. E quanto mais inteligentes elas são, melhores ficam em justificar essas decisões. Agora, vamos dar mais um passo. Se suas decisões são influenciadas por processos inconscientes, e esses processos são moldados por fatores externos, então você não está apenas fora de controle. Você é influenciável. E isso abre espaço para algo ainda mais inquietante: manipulação. Maquiavel entendia isso com uma clareza assustadora. Ele sabia que o poder não está em controlar diretamente as pessoas,
mas em influenciar as condições que moldam suas decisões. Você não precisa obrigar alguém a fazer algo. Basta criar o ambiente certo e a pessoa vai escolher aquilo por conta própria. Hoje, isso acontece em escala global. Algoritmos não apenas mostram conteúdo, eles moldam comportamento. Eles aprendem seus padrões melhor do que você mesmo. Sabem quando você está vulnerável, quando está mais suscetível, quando está cansado, ansioso, carente. E nesses momentos, eles te empurram exatamente o tipo de estímulo que aumenta engajamento. Você acha que está no controle, mas está sendo conduzido. E o mais perigoso, você gosta disso, porque o sistema foi feito para te recompensar. Dopamina, validação, pertencimento, pequenos prazeres que reforçam padrões. E quanto mais você repete, mais automático se torna. Até que chega um ponto em que você nem percebe mais. Você apenas reage. Isso não se limita à internet. Se estende para relacionamentos, ambiente social, cultura, família. Desde pequeno, você foi condicionado. Disseram o que é certo, o que é errado, o que é sucesso, o que é fracasso, o que você deve querer, o que você deve evitar. E você internalizou tudo isso, não como regras externas, mas como parte de quem você é. E agora, quando escolhe algo, na verdade, está apenas seguindo um roteiro que foi escrito muito antes de você ter consciência. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas talvez ele estivesse apontando para algo ainda mais profundo. Talvez o verdadeiro problema seja que você acredita que já se conhece, quando na realidade você conhece apenas a superfície. E a superfície não toma decisões. Agora vem a parte mais desconfortável de todas. Se você não controla suas escolhas, se suas decisões são moldadas por processos inconscientes, se você é influenciado constantemente por fatores externos, então, existe alguma liberdade real? Ou tudo não passa de uma ilusão sofisticada? Antes de responder, precisamos entender algo fundamental. Nem todos os sistemas dentro do seu cérebro funcionam da mesma forma. Existe um conflito constante acontecendo dentro de você. Um conflito que você sente, mas raramente percebe. De um lado, temos processos rápidos, automáticos, emocionais. Do outro, processos lentos, racionais, conscientes. Você acredita que o lado racional está no comando, mas na maioria das vezes, ele chega tarde demais. Ele não decide, ele explica. E isso muda tudo, porque significa que a versão de você que acredita estar no controle é apenas uma pequena parte de algo muito maior. Uma parte que observa, interpreta e tenta organizar, mas não necessariamente lidera. Isso é exatamente o que o estoicismo tentava ensinar de forma indireta. Não controlar o mundo externo, mas entender o que está ou não sob seu controle interno. O problema é que talvez, muito menos, esteja sob seu controle do que você imagina. E é aqui que a narrativa começa a virar. Porque até agora, tudo aponta para uma conclusão desconfortável. Você não escolhe, você é escolhido. Mas existe um detalhe.
Um único detalhe que muda completamente o jogo. Um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Um ponto cego que separa quem é totalmente conduzido de quem começa, lentamente, a recuperar algum nível de autonomia. Mas para enxergar isso, você vai precisar questionar algo ainda mais profundo. Não suas escolhas, mas quem você acredita que é. Porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de controle, mas a identidade que você usa para tentar controlar. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar perigoso. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar perigoso. Porque quando você começa a questionar quem está no controle, inevitavelmente você esbarra em algo ainda mais instável. A ideia de eu. Você sempre assumiu que existe um centro dentro de você. Um núcleo sólido que pensa, decide, escolhe. Mas e se esse centro não for tão sólido assim? E se o eu que você acredita ser for apenas uma construção, uma interface, uma narrativa criada pelo cérebro para organizar o caos? A neurociência tem um nome indireto para isso: o self, como processo, não como entidade. Não existe um comandante fixo no cérebro. O que existe é um conjunto de sistemas competindo, cooperando, reagindo e gerando a sensação de unidade depois. Em outras palavras, você não é uma coisa. Você é um acontecimento. E isso explica algo que você já sentiu, mas talvez nunca tenha entendido completamente. A contradição interna. Aquele momento em que uma parte sua quer agir e outra impede. Uma parte quer disciplina, outra quer prazer imediato. Uma parte quer falar, outra manda você ficar em silêncio. Se existisse um eu único e central, isso não deveria acontecer. Mas acontece o tempo todo, porque você não é um só. Você é muitos, e esses muitos estão constantemente disputando o controle. Agora, presta atenção nisso, porque é aqui que tudo muda. Se não existe um eu fixo tomando decisões, então quem está no controle em cada momento? Resposta curta: o sistema que estiver mais forte naquele instante. E o que define qual sistema é mais forte? Condicionamento, repetição, ambiente, estado emocional, estímulos externos. Tudo aquilo que você vive, consome, repete, vai fortalecendo determinados padrões neurais. E esses padrões começam a dominar suas decisões automaticamente. É por isso que mudar de comportamento é tão difícil. Não é falta de força de vontade, é arquitetura cerebral. Você não está lutando contra uma decisão consciente. Você está lutando contra circuitos consolidados ao longo de anos. Agora, começa a ficar claro por que tanta gente sente que não consegue mudar, mesmo querendo. Porque o querer consciente é fraco perto de um sistema inconsciente bem treinado. É como tentar parar um trem com as mãos. E aqui entra uma ideia que pode parecer contraintuitiva, mas é libertadora. Você não controla diretamente suas escolhas, mas você pode influenciar o que vai controlá-las no futuro. Esse é o ponto.
Esse é o detalhe que muda o jogo. Você não escolhe no momento da decisão. Você escolhe antes, ao moldar o sistema que vai decidir por você. Parece sutil, mas é uma mudança brutal de perspectiva. Em vez de tentar controlar impulsos no calor do momento, você começa a construir uma estrutura onde certos impulsos simplesmente não aparecem com a mesma força. É exatamente isso que os estoicos praticavam, mesmo sem linguagem científica. Eles não confiavam na força de vontade. Eles treinavam percepção, treinavam antecipação, treinavam ambiente interno, porque sabiam que, no momento crítico, já é tarde demais. Agora, vamos trazer isso para algo concreto. Imagine duas pessoas. Uma tenta resistir constantemente a distrações. A outra reorganiza completamente o ambiente. Remove estímulos, define rotinas, muda hábitos de consumo. Quem você acha que tem mais autocontrole? A primeira parece mais forte, mas é a segunda que entendeu o jogo, porque ela não está lutando contra o sistema. Ela está reprogramando o sistema, e isso vale para tudo: alimentação, produtividade, relacionamentos, vícios, crenças, tudo. Você não vence o inconsciente enfrentando ele diretamente. Você vence moldando ele aos poucos. Agora, isso levanta uma questão inevitável. Se você pode influenciar o sistema, então existe algum tipo de liberdade? Ou ainda estamos presos? A resposta é desconfortável. Existe liberdade, mas não da forma que você imaginava. Não é uma liberdade absoluta de escolher qualquer coisa a qualquer momento. É uma liberdade limitada, condicional, gradual. Você não escolhe seus pensamentos iniciais, mas pode escolher o que faz com eles. Você não escolhe seus impulsos automáticos, mas pode escolher quais ambientes frequenta, quais estímulos consome, quais padrões reforça. E com o tempo, essas escolhas indiretas começam a alterar quem decide dentro de você. Nietzsche falava sobre tornar-se quem você é. Mas talvez isso não seja sobre descobrir uma essência fixa. Talvez seja sobre construir, deliberadamente, os processos que vão gerar suas ações. Você não descobre quem você é, você esculpe. Mas aqui existe um perigo silencioso, porque a mesma lógica que permite autonomia, permite manipulação. Se você pode moldar seu sistema, outros também podem, e já estão fazendo isso. Empresas, plataformas, governos, pessoas ao seu redor, todos influenciando, direta ou indiretamente, os fatores que moldam suas decisões. E a maioria faz isso melhor do que você, porque eles estudam comportamento, eles testam padrões, eles otimizam estímulos, enquanto você apenas reage. E aqui está o ponto mais crítico de todos. Se você não assumir responsabilidade por moldar sua própria mente, alguém vai fazer isso por você. E você nem vai perceber, vai chamar de opinião própria, vai chamar de gosto pessoal, vai chamar de identidade. Mas no fundo, vai ser programação. Agora, respira, porque isso não é uma sentença de derrota. É um convite para um tipo de consciência que a maioria das pessoas nunca desenvolve. A consciência sobre o processo,
não sobre o conteúdo dos pensamentos, mas sobre como eles surgem, sobre como são reforçados, sobre como são direcionados. Quando você começa a observar isso, algo muda. Você cria um pequeno espaço, um intervalo, entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo, existe algo raro, algo frágil, mas extremamente poderoso. A possibilidade de interferência, não total, mas suficiente. Suficiente para redirecionar padrões, suficiente para interromper ciclos, suficiente para começar a reescrever lentamente o sistema. É por isso que práticas como atenção plena parecem tão simples e, ao mesmo tempo, tão difíceis, porque elas não te dão controle direto, elas te dão percepção. E percepção é o primeiro passo para qualquer forma real de autonomia. Sem isso, você é apenas reação. Com isso, você começa a se tornar agente, mesmo que em pequena escala. Agora entende por que isso é tão ignorado? Porque não é confortável. Não existe solução rápida. Não existe fórmula mágica. Existe trabalho invisível, repetição, consciência contínua e, principalmente, humildade. Humildade para aceitar que você não está no controle como pensava, mas também coragem para assumir que ainda assim pode construir algo diferente. E isso nos leva ao ponto final, ou melhor, ao ponto onde tudo recomeça. Você não controla suas escolhas, mas pode, aos poucos, influenciar quem você se torna. E quem você se torna vai determinar todas as escolhas futuras. A pergunta agora não é mais: eu tenho controle? A pergunta é: quem dentro de mim está sendo fortalecido todos os dias? Porque essa versão vai decidir por você. E talvez, pela primeira vez, você esteja começando a perceber isso. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, então não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal Arte da Consciência, porque é aqui que a gente aprofunda essas ideias que poucos têm coragem de encarar. Curte o vídeo, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que ainda estão presas no piloto automático. E comenta aqui embaixo: qual foi a última decisão que você jurava que era totalmente sua, mas agora começa a duvidar? Porque às vezes a consciência começa exatamente assim, com uma dúvida.